Qualquer coisa, gente, a gente repete essa palestra de novo, porque muitos de vocês procurou aí, né, agora estamos recebendo um recado que muitos de vocês aí, alguns de vocês falaram que eu falei que tem que ir no mercado, tá próximo do almoço, mandaram aqui para mim agora, aqui no WhatsApp, aqui, né, em particular aqui, né. Então, nós vai ver, talvez, outro dia para a gente fazer, para ver que se entre o máximo de pessoas possível, né. Sábado é meio complicado mesmo, ainda mais próximo do almoço, né. A gente entende, né? Até eu estava conversando com o professor doutor Eduardo aí, o Sartori, né? Ele comentou a mesma coisa, né? Então, falar um pouco do currículo do professor, né? É bem resumido, aí depois tem o completo ali, né? É o professor doutor Eduardo Sartori, né? Então, ele é pós-doutorando lá na Unicamp agora, né? Entrou lá no laboratório lá no EMAC, lá, né? Tudo, né? Ele é gerente de transferência de tecnologia no projeto de redes de serviços inteligentes, né? Rumo a 2030, lá no Smart. Ele é gerente executivo do nosso laboratório, né? Então, ele que é o gerente lá, do nosso laboratório, né? Do EMAC, né? Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado e Computacional lá da FEEC, né? Então, ele se formou doutor em 2009, lá na Engenharia Elétrica também, né? E ele foi mestre em 2004, fora a vasta experiência que ele tem, né? Em várias áreas que ele tá o currículozinho dele lá, né? É um currículo bem grande. Então, ele foi professor na Unisal, foi diretor também, né, Sartori? Você foi diretor também, né? Fui diretor interino durante um tempo ali. Durante tempo lá na Unisal, né? Então, assim, tem uma vasta experiência, tanto na educação, como na pesquisa, como indústria, né? Então, o conhecimento que ele vai passar para nós aqui é bem interessante, gente. Então, tipo assim, ó, aproveitem bem, anotem, interessante vocês anotar. No final, pode me perguntar, né? O conhecimento que esse homem tem, rapaz, é muito grande, muito grande mesmo. Beleza? Agora eu vou dar a palavra para o professor Sartori aí, professor Eduardo José Sartori aí, para ele continuar, né? Aí é todo seu agora, professor. Vamos lá. Manda Éder, ver. primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu vou falar de um assunto que, para mim, particularmente, é muito satisfatório, que é essa questão de conformidade, né? Porque dentro da ciência aplicada, cada vez mais você tem que trabalhar dentro dos padrões de conformidade por uma série de questões. Muitas pessoas falam que a gente está se entregando demais à indústria, aos desinteresses da indústria, ao setor privado, ao setor produtivo. Não é bem verdade, né? Na realidade, os aspectos gerais da conformidade, eles nos auxiliam a fazer um trabalho de forma mais organizada, mais controlada, mais rastreada, né? Então, ele só vem contribuir com a melhora da qualidade de todas as atividades e, obviamente, vão contribuir também para a atratividade do nosso resultado de pesquisa para a transferência de tecnologia, tá? Então, a gente sabe que o mundo está bastante competitivo, as barreiras comerciais e tecnológicas são cada vez mais rígidas em todos os aspectos, e não dá para a gente querer fugir muito também desse ambiente, né? Não dá para se isolar, porque nós trabalhamos num sistema, né? É uma grande rede. Então, agradeço aí a sua apresentação. Eu continuo aprendendo muito, espero aprender muito durante a minha vida aí, né? Já trabalhei um pouquinho nessa área de conformidade. A gente vem pegando, na verdade, desde a época da década de 80, particularmente quando a compatibilidade eletromagnética no Brasil ela era só regulamentada por uma portaria do Ministério das Comunicações, que, em caso de algum problema identificado, o produto ou serviço teria que passar por algumas normas de compatibilidade eletromagnética, mas não era uma exigência, era uma recomendação do Ministério. Só depois, né, na década de 1990, que a coisa começou a avançar um pouquinho mais e praticamente acompanhando o Inmetro, como eu vou mostrar para vocês aqui, a própria atuação do Inmetro, essas coisas foram acompanhando, caminhando em paralelo, e até chegar em 1999, efetivamente, a gente ter uma regulamentação de telecomunicações mais concisa, mais robusta, com a Anatel. Mas aí a gente vai dar uma passadinha geral aqui pela apresentação. Bom, então falando sobre pesquisa, né?
Nós trabalhamos, eu estou aqui abordando principalmente a questão da pesquisa aplicada, né? Provavelmente aqui uma boa parte seja dessa área, das engenharias, tecnologias. Então, o foco da pesquisa aplicada é disponibilizar uma aplicação prática, né? E principalmente para resolver problemas que vão atender diversos tipos de interesses, os locais, territoriais, regionais. Ou seja, eu tenho um problema ali, um desafio, na verdade, eu gosto muito de usar essa palavra, desafio, então eu vou fazer uma pesquisa para apresentar uma solução prática para esse desafio. Bom, dentro dessa solução prática, eu preciso, então, agora, como a gente está trabalhando com uma situação ali, como é colocado, né? Problemas específicos com interesses locais, territoriais e regionais, eu preciso agora começar a me preocupar um pouquinho com a questão da conformidade, né? O que é a conformidade de um produto, de um serviço? Nada mais é do que ele atender a alguns requisitos mínimos estabelecidos por uma regulamentação, uma normalização aplicada a cada setor, a cada área do conhecimento, a cada área técnica específica. Né? Então, a gente pode aqui já abrir um pouquinho falando das normas técnicas. As normas técnicas, elas apresentam os requisitos mínimos para você disponibilizar um produto, um serviço específico para utilização. Então, isso envolvendo uma série de características funcionais, de segurança, sustentabilidade, meio ambiente, a coisa é um pouquinho mais abrangente, né? E, acima disso, hoje, nós temos que nos preocupar com compliance, né? O compliance é um conjunto, é esse conceito bem mais abrangente que envolve a ética, a integridade, transparência, né? Normas internas e externas de uma organização alinhadas a todas essas expectativas aí, morais, sociais, que estão envolvidos num determinado contexto, num determinado ambiente. Então, o compliance é um comprometimento muito mais amplo que vai acabar, de alguma forma, envolvendo a conformidade. E muitos de vocês já devem estar ouvindo por aí, as empresas têm que atender uma série de requisitos de compliance, até sob risco de sofrer penalidades, né? Então, esse comprometimento com uma gestão, uma oferta de soluções de uma maneira extremamente controlada, segura, equilibrada, ética, tá? Dentro do que um determinado contexto social exige. Tá? Então, isso daí é tudo alinhado, obviamente, em termos de regulamentação. Bom, voltando à aplicação industrial, é aqui que eu gosto de começar a pegar para a gente se preocupar com a história da conformidade na pesquisa, né? Um dos resultados que a gente pode ter na pesquisa é a tão desejada patente na pesquisa aplicada, né? Ou seja, o que é a patente? É aquele direito, né, aquela propriedade industrial de eu licenciar, então, a minha ideia, o meu desenvolvimento para um determinado grupo efetuar a reprodução desse invento, dessa ideia, né? Eu detenho a patente, a propriedade industrial dela, que é um pouquinho diferente do que a gente trata como propriedade intelectual mais abrangente, que são os registros, né? Registros de direitos autorais, registro de marca, registro de software. Então, a patente, ela se diferencia pela própria lei de patentes, a 9.279, como algo que tenha requisitos de novidade, uma real atividade inventiva e aplicação industrial. Ela não basta ser algo novo, algo inédito, algo jamais realizado. Ele tem que ser também aplicável à indústria. Ele tem que ser reprodutível no ambiente industrial. Então, se a gente for falar agora da pesquisa aplicada e pegar esse conceito da propriedade industrial, da patente propriamente dito, nós vamos cair num outro contexto que é, ok, eu tenho uma ideia, eu desenvolvo uma pesquisa, desenvolvo algo inovador, ele
tem que ter aplicação industrial. E para ter aplicação industrial, nós vamos recorrer a algumas outras maneiras de abordar essa nossa pesquisa, nosso desenvolvimento, utilizando aquilo que eu falei no início, dos requisitos mínimos para operação de um determinado produto, serviço, material, dispositivo, enfim, aquilo que eu estou desenvolvendo. Eu vou ressaltar isso e vou ressaltar até no final da nossa apresentação. O objetivo do pesquisador, enquanto pesquisador, não é necessariamente oferecer um produto final. Não é. O pesquisador ele tem que ficar muito concentrado no desenvolvimento, na novidade, né? Naquilo que é inédito no seu trabalho, com rigor científico, com os métodos científicos, garantir um resultado voltado para a ciência, mas quando a pesquisa é aplicada, já se vislumbra uma aplicação industrial. Então, seria mais uma bagagenzinha adicional a ser colocada no seu trabalho científico, que eu apresento aqui como esse tripé, vamos dizer, de conhecimento ou ponto de partida para uma pesquisa aplicada. Toda pesquisa, a gente já sabe, quem faz sua pesquisa já está cansado de saber, né, que o início de uma pesquisa se dá a partir de uma revisão bibliográfica. Então, artigos científicos, teses, a gente vai dar uma olhada o que está acontecendo em termos científicos dentro da nossa área, né? Nós vamos buscar, dentro da área de interesse, o que já foi publicado, quais são os avanços, nós vamos levantar o estado da arte científica nesse ambiente. Muito bem, um segundo ponto muito importante a ser consultado na pesquisa aplicada são os bancos de patentes, porque também, além do desenvolvimento das publicações, com todo o rigor científico, dos pontos de vista acadêmicos, né, o banco de patentes vai fornecer grandes informações para o desenvolvimento do nosso trabalho, daquilo que já foi, então, produzido, registrado como propriedade industrial e que pode ser, então, fabricado, pode ser reproduzido no ambiente industrial. Vai nos dar muita ideia do caminho a seguir, das lacunas que não foram ainda preenchidas e também para que a gente tenha consciência de que o que nós estamos fazendo já não tenha sido feito, então poupa um pouco de trabalho, né? Olha, eu estou com uma ideia fantástica de pesquisa, vou lá nos artigos científicos, por ali eu não encontrei nada, mas no banco de patente eu já tenho alguma coisa que muito parecido do que eu estou pensando em desenvolver. Mas eu também consigo ter ferramentas, né, subsídios para observar as lacunas daquilo que ainda não foi preenchido dentro do meu pensamento. E um terceiro ponto nesse tripé, que agora que eu insiro como uma preocupação também na pesquisa aplicada, são as normas de conformidade. Eu observo uma ideia científica inovadora, inédita, vejo no banco de patentes que tem algumas coisas já patenteadas ou não, e também vou dar uma olhada nas normas de conformidade para a área que eu estou desenvolvendo, para começar a me direcionar como eu começo essa pesquisa, esse desenvolvimento. Porque ali na norma de conformidade, ele vai te apresentar os requisitos mínimos que aquele serviço ou produto vai ter que atender para se tornar algo que possa ser, então, industrializado. E ali eu começo a observar uma série de questões. E aí, gente, é muito amplo. Não adianta, eu foco um pouco na área de telecomunicações, que é a minha área de trabalho, mas se a gente for olhar, quem está desenvolvendo um novo material vai ter normas na área de material, um produto químico, um produto de pintura, um produto de proteção, um novo tipo de material de construção, um componente, enfim. Normas técnicas existem para os mais diversos tipos de aplicação prática. Então, quando eu vou começar a desenvolver algo que possa ser levado para a indústria, eu posso também, de novo, não é obrigação do pesquisador entregar um produto final, mas ele já começa com subsídios de
poxa, esse meu equipamento ele vai ficar exposto em ambiente aberto? Qual é o tipo de material que eu trabalharia para ele suportar, por exemplo, a incidência de ultravioleta? Ele vai ficar exposto à névoa salina, névoa ácida, né? Névoa ácida, não preciso falar, perto de refinarias, onde tem emissão de gases, é comum acontecer a névoa ácida. Névoa salina, litoral, né? Isso, nos tempos que eu trabalhei em Telebrás, a gente fazia muito esse tipo de ensaio. Fazia exposição à névoa salina, à névoa ácida, principalmente essas caixas de emenda, caixas de telecomunicações que ficavam expostas no meio ambiente, para justamente avaliar qual que é a vida disso. E eu já posso começar a pensar nesses casos, né? E eu já estou dando uma contribuição, agregando valor ao resultado da minha pesquisa. Então, quando ela chegar lá no final, um protótipo, eu tenho muito mais valor agregado para fazer a transferência de tecnologia do que simplesmente eu montar algo que vai funcionar muito bem e não me atentar com esses requisitos. Tá? É uma cultura adicional que vem para agregar o nosso trabalho científico. Então, um pequeno histórico aqui no Brasil, rapidamente. A avaliação de conformidade no Brasil começou na década de 80, principalmente com transportes de carga perigosa e segurança veicular, voltado para esses serviços com maior periculosidade, né? E sempre conduzidos pelo Inmetro, tá? O Inmetro, ele é o órgão que ele conduz toda a parte normativa legal no Brasil, né? Ele que dá as diretrizes, não somente para os produtos, mas também para os ambientes de teste e medição. Então, nós temos aqui duas situações, né? Onde eu faço os testes, os requisitos mínimos para o produto, serviço, e também avalio os ambientes, os laboratórios que fazem esses testes e medição de conformidade, né? Então, hoje, olha, a gente tem mais de 250 famílias de produtos, tá? Só no sistema brasileiro. O nosso sistema, a gente não é reinventar a roda, o nosso sistema de avaliação de conformidade, ele é baseado no que existe de conformidade ao redor do mundo. Então, nós somos baseados na ISO, na IEC, na STM, na DIN, né? Vou mostrar para vocês, a gente não reinventa a roda, tá? Então, a gente acompanha o que existe de ponta no mercado, né? Então, só que colocando rapidamente, né, esse sistema brasileiro de avaliação de conformidade, né, o sistema nacional, eles trabalham, então, com a normalização, junto com o Sinmetro, tá? E o Inmetro, ele é quem regula e estabelece os padrões. Então, aqui, por que estou fazendo uma apresentação geral do sistema? Porque as partes que trabalham com as normas, trabalham com os laboratórios, eles se comunicam, eles interagem dentro desse Sinmetro e dentro do Inmetro, trocando informações, os ensaios, né? Como é que os ensaios de requisitos mínimos são estabelecidos? São estabelecidos a partir de estudos científicos realizados ao redor do mundo para um determinado setor, onde se discute quais são as características mínimas necessárias para uma determinada área para atender com segurança e para aquilo que foi destinado, né, com qualidade. Então, isso não é inventamos um limite e vamos colocar na norma. A gente tem grupos de estudo, são vários grupos aqui no Brasil que interagem com grupos no exterior, depois são congregados, por exemplo, na União Internacional de Telecomunicações, né, a UIT, que reúne anualmente, tem o simpósio internacional, onde são levadas as propostas para o trabalho com as normas, que partem de todos os países, e aqui no caso a gente tem a ABNT e também tem a Anatel, que trabalha dessa forma, para a gente, então, compor esse sistema normativo internacional, né? Então, veja que é um sistema colaborativo, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista científico, né? Não é simplesmente estabelecer limites e vamos lá cobrar das pessoas. Então, o Inmetro,
O que cabe ao Inmetro hoje, né? Ele principalmente trabalhar, né, para trabalhar com os diferentes interesses e segmentos da sociedade, garantindo confidencialidade, a imparcialidade, a isenção, acessibilidade de todos os interessados no determinado setor, né? A transparência, independência, divulgação e educação. Vejam que esses aqui são valores que cabem em qualquer tipo de atividade, sem a necessidade de ter que atender uma norma, né? Um procedimento cobrando isso, algo que seja compulsório. São elementos que, para desenvolver um trabalho de alta qualidade, eu posso atender naturalmente dentro da minha atividade, seja ela qual for, né? Porque a confidencialidade é não divulgar aquilo que não pode ser divulgado. Eu tenho laboratórios, por exemplo, a gente conhece laboratórios que trabalham com ensaios de conformidade para concorrentes, e eu tenho que ter conformidade, a confidencialidade garantida. Eu trabalho aqui no CPE Smartness, né, que é um centro voltado para redes inteligentes de 5G rumo a 6G, e todos os integrantes que entram no Smartness, eles assinam um termo de confidencialidade e não divulgação, o NDA. Por quê? Porque nós temos vários assuntos que são de ordem estritamente internas e que nós temos que garantir que isso não seja divulgado de forma incorreta, né, para qualquer meio. E assim, o nosso trabalho de pesquisa também, todas as pessoas, dificilmente você tem uma pessoa trabalhando em pesquisa individualmente, você trabalha em grupo, e muitas das coisas ali não podem ser divulgadas. Então, confidencialidade, imparcialidade, não preciso falar o termo, já está dizendo isso, né? Eu tenho que ter métodos que me comprovem que aquilo realmente expressa a realidade do que eu estou trabalhando. A isenção, sem pressões externas, sem interesses, né? Atendendo interesses particulares, acessibilidade de todos, todos os interessados terem acessibilidade à informação que lhe cabem, que lhe dizem respeito. E isso já cai na transparência, independência, e eu não sofrer pressões externas. Tudo isso dá para trabalhar de uma forma organizada e metodológica dentro das normas de conformidade também. Não simplesmente dizer que eu faço isso muito bem, né? Atestar, falo, não, gente, eu trabalho dessa forma com muita responsabilidade. Não tem como você fazer isso de forma metodológica, para, inclusive, poder oferecer subsídios para auditorias quando são necessárias. Tá? Então, na gestão, eu já adiantei um pouquinho, é muito interessante porque as normas de conformidade, além dos requisitos técnicos mínimos, né, da segurança, da qualidade, elas também atendem a questão de barreiras tecnológicas e barreiras comerciais que são acordadas mundialmente. Tá? Então, a gente vive vendo produtos, vamos lá pegar, por exemplo, o que é mais comum no dia a dia. Volta e meia, nós temos uma suspensão aí da importação e exportação de produto animal, por alguma irregularidade detectada na produção desse produto animal. Então, um determinado país fala, olha, suspendi, levantei barreiras, porque não está conforme, não está em conformidade com aquilo que havia sido previamente acordado. Então, é uma barreira técnica, mas também é uma barreira comercial, e isso se expande para os demais setores. Ok? Então, no Brasil, a gente tem a avaliação da conformidade, só que, repetindo, né, com base na análise de risco, né, com base nos aspectos legais, ambientais, sociais, técnicos, econômicos, financeiros, tá? E dentro do que é disponibilizado pelo Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade. Tá? Então, a gente tem certificação, a declaração do fornecedor, etiquetagem, inspeção e ensaios. Então, a certificação, quando a gente certifica um órgão para realizar algum determinado tipo de ensaio. Tem declaração, quando não existe possibilidade de se fazer uma certificação também de um produto e serviço, existe a declaração de responsabilidade do fornecedor,
A etiquetagem, vocês já devem ter visto em vários produtos aí que aparece a etiquetinha da Anatel, principalmente nos produtos eletroeletrônicos, né? A inspeção e os ensaios, que aí são voltados diretamente para a atividade com produto e serviço. Tá? Bom, organismos regulamentadores, né? Os organismos reguladores, de uma forma geral, eles se dividem em órgãos normativos, né? Que eles são internacionais, nacionais e de fabricantes. Os fabricantes, eles, além de seguirem as normas internacionais para o seu setor, também desenvolvem normas específicas. Um exemplo, se vocês entrarem nas normas automotivas, vocês vão encontrar normas específicas pela própria fabricante do automóvel. Então, eu tenho normas específicas da Toyota, da Ford, da Fiat, da Peugeot, da Citroën, e assim vai, tá? Da Honda. Eu tenho normas específicas que, às vezes, têm um nível de severidade até maior do que as normas internacionais, pela segurança do próprio fabricante. Então, eles se preocupam com a qualidade do produto que eles estão oferecendo e se tornam, às vezes, até mais rígidos do que a própria norma internacional. Em relação às normas, elas têm as normas gerais. Então, uma norma geral, ele apresenta o início, aquilo que você precisa se preocupar de uma forma quase que obrigatória, específicas para cada atividade. Então, eu vou fazer uma norma específica, por exemplo, para um cabo coaxial, um conector, para uma tomada, para uma fonte de alimentação. São normas voltadas especificamente para um aspecto que a gente toma de um produto, de um serviço. E também aqui normas dos seus fabricantes. Então, eu tenho órgãos que congregam fabricantes e eu tenho as normas dos fabricantes. Tá? Bom, aqui, olha, regulamentadores eu coloquei alguns dos mais conhecidos, porque senão eu ia ter que pegar vários slides desse aqui e ia ficar um negócio pesado. Mas os mais conhecidos, os que chamam mais atenção e também, de uma certa forma, que trazem um grande interesse para a nossa área aqui. A ISO, né, que é talvez a mais conhecida aí, que a gente observa tanto nas normas técnicas como nas normas de gestão. Vamos lá citar a ISO 9000, né, 9001, que trabalha especificamente com os aspectos de gestão, e as normas técnicas da ISO são gigantescas. Aí a gente precisa dar uma olhadinha, depois, mais adiante, a gente pode até conversar, se vocês tiverem algum interesse particular, eu posso dar uma orientada de onde buscar. A IEC, né, que é voltada principalmente aí para o setor de eletricidade, que a gente tem uma quantidade absurda de normas dos mais diversos tipos de assuntos. A ETSI, que é o Organismo Europeu de Telecomunicações, a ITU, como eu comentei anteriormente. No Departamento de Defesa norte-americano, nós temos as Military Standards, que são muito aplicadas em vários setores de telecomunicações, setor automotivo, segurança, tá? Então, não é só voltado para equipamentos militares. A gente utiliza normas das Military Standards para setor automotivo, para telecom, para produtos eletrodomésticos, em alguns casos, produtos eletrônicos, pelo seu nível de segurança. Tá? Então, a FCC, que seria o equivalente nosso da Anatel nos Estados Unidos, vocês podem olhar que muitos dos celulares, produtos eletrônicos e telecomunicações, vêm com o selinho FCC atrás, tá? A STM, voltado para material, para materiais em gerais, a DIN, a ANSI também, um organismo bastante, assim, imenso dentro das normas. Aí o próprio I3E, né, que a gente já está mais habituado, ele também elabora diversos tipos e padrões internacionalmente aceitos. O SAI, que é mais especificamente voltado para a área automotiva, e o NIST, que é um equivalente do nosso Inmetro, né, nos Estados Unidos, que também ele apresenta uma série de normas que são
adotadas internacionalmente. Ok? Então, como eu comentei, né, a conformidade, ela abrange vários setores aí do conhecimento, né? Então, aqui alguns exemplos só para citar, né, no início. Resistência mecânica, propagação de chama, resistência em ambientes quimicamente agressivos, que eu falei, névoa ácida, salina, segurança elétrica, compatibilidade eletromagnética, risco de contaminação, resistência ultravioleta, resistência a vibrações, emissão de ruídos e assim vai. Olha, só para vocês terem um exemplo, resistência a vibrações. Existe um ensaio que se chama condicionamento térmico, tá, de transporte, que você simula o seu produto numa temperatura elevada, em torno de 80 graus, mais ou menos, em vibração, sofrendo vibrações. Onde é que você tem esse tipo de ambiente? Num caminhão de transporte, um caminhão baú que vai viajar por aí, nessas temperaturas que tem feito aí de 38, 40 graus, internamente a temperatura do baú, se ele não tiver uma refrigeração exigida pelo fabricante, vai ser extremamente elevada, o seu produto vai ficar confinado, e o caminhão vai estar rodando pelas estradas mais diversas aí do nosso país. Ele vai estar sofrendo essa vibração e esse condicionamento térmico. Então, esse é um exemplo de ensaio que às vezes a gente nem imagina que possa existir, né? Para um produto, um serviço, e que tem que atender aí uma grande gama de produtos que são comercializados. Falando um pouquinho sobre o ambiente, né? Agora o ambiente de teste. Nós falamos sobre a certificação do produto em si, né? Conformidade do produto, mas também o ambiente de teste de ensaio, que vai realizar esse ensaio de conformidade, ele também tem que receber um credenciamento e ele tem que estar conforme com uma série de normas e padrões. O principal deles é a ISO 17025, a última versão é de 2017, tá? Que aqui, inclusive, eu mostro para vocês que está ali laboratório acreditado ou laboratório credenciado, que quem faz o credenciamento dos laboratórios aqui, no caso, no Brasil, é o próprio Inmetro, né? O que significa isso, né? Significa que o meu ambiente de ensaio, onde eu vou submeter o meu produto, o serviço para avaliação de conformidade, ele segue uma série de normas, de padrões e requisitos também na sua gestão administrativa, tanto quanto na gestão técnica. A gestão administrativa são aqueles mesmos pontos que nós comentamos lá no início: confidencialidade, documentação, o sigilo, o controle de acesso, o manuseio das amostras, acondicionamento, onde eu guardo isso, o tratamento do pessoal habilitado para fazer os ensaios, como eu controlo e faço toda a disseminação dessa documentação, então, como é que são feitos esses controles, a padronização interna, o treinamento do pessoal, a comunicação com os meus clientes interessados, que mais? Quais são as ações, como é que eu procedo se por um acaso eu detectar uma não conformidade? Então, como é que eu faço essa comunicação, avaliação de riscos, avaliação de não conformidade, procedimento para correção, controle total do meu parque técnico instalado, por exemplo, calibração, histórico de calibração, histórico de manutenção, periodicidade, incerteza da medição, né? Então, nosso certificado sai lá, olha, esse equipamento, ele atendeu a norma, ele está lá dentro dos padrões, mais ou menos um intervalo de incerteza de medição, que é do meu próprio sistema, que eu tenho que estimar. Existe um método para isso. Então, a ISO 17025 é a norma que vai orientar o ambiente de teste e medição, que muito bem, já dá para a gente perceber que ela é muito bem aplicável também no ambiente de pesquisa, onde agora eu consigo fazer tudo aquilo que realmente eu faço de alta qualidade na minha pesquisa, mas de forma documentada, não somente para questões de proteção do trabalho, mas proteção também do pesquisador,
e daqueles que vão se beneficiar da minha pesquisa. E um outro aspecto muito interessante, que é a hereditariedade, né? Eu deixo tudo registrado, tudo bonitinho, sobre tudo que acontece no laboratório, para eu ter um histórico, para saber exatamente o que vem sendo feito, quais foram os problemas, os desafios encontrados, quais foram as soluções tomadas, mas de forma clara, de forma documentada, de forma sistemática, que é a ISO 17025. Esse é um outro papo que depois eu converso com o Éder, que eu poderia fazer uma apresentação aí um pouquinho mais detalhada sobre quais são esses requisitos, né? Na forma de um mini curso. Depois a gente conversa mais adiante. Então, aqui dentro do Inmetro, o Inmetro, ele basicamente é quem vai fazer o credenciamento desses laboratórios e vai controlar todas essas políticas nacionais de metrologia, vai fiscalizar a observância das normas, né? E vai conservar os padrões e as unidades de medida que nós utilizamos aqui, porque tem muitas referências, os padrões não só são de pesos e medidas, né? A gente sabe que, por exemplo, na área de telecomunicações, nós temos muitos padrões em tempo e frequência também, que são utilizados como referência até para a calibração dos equipamentos. E, principalmente, né, fortalecer a participação do país nas atividades internacionais de metrologia. Como eu comentei no início, o país ele é integrante da Rede Internacional de Metrologia, né, e conformidade, ele participa, ele contribui e ele também se beneficia dessa participação. E essa prestação pelo Inmetro do suporte técnico-administrativo, que é fundamental para a gente tocar essas nossas atividades que exigem um grau de conformidade um pouquinho elevado, né? Tá? Aqui só mais alguns comentários que eu deixo aí em questão do tempo para vocês darem uma lida, mas eu coloquei mais como informações gerais aqui, né, sobre as atividades do Inmetro, para que a gente tenha esse primeiro contato, né? Para quem nunca teve contato com o que faz realmente o Inmetro, vocês veem que é uma atribuição bastante extensa, né? Então, tem muitas áreas que o Inmetro ele abrange dentro da sua atuação. Juntamente com o Inmetro, nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que ela é destinada exclusivamente para a publicação das normas técnicas dentro dos mais diversos setores, tá? Dentro da tecnologia, dentro do setor técnico brasileiro. Então, juntamente com o Inmetro e a ABNT, nós temos outros organismos que, aí, particularmente, dependendo do seu setor, da sua área de atuação, também vão apresentar regulamentações, instruções normativas e vários tipos de documentos para o seu setor específico, que são o caso da Anatel, né, no caso de telecomunicações, a ANEEL em energia, a Anvisa no setor de saúde, a NTT em transportes terrestres, e assim vai para os determinados órgãos aqui já particularizados dentro do seu setor, sua área de atuação. Mas os dois principais no Brasil, o Inmetro e a ABNT. O Inmetro na gestão legal de toda essa questão de conformidade, gestão técnica e legal, a ABNT na publicação das normas, né? A ABNT, ela tem... Como é que ela faz essa publicação, né? Ela tem diversos comitês dentro dos mais diversos assuntos e subcomitês trabalhando na elaboração dessas normas que são, muitas vezes, baseadas nas normas internacionais, é claro, e muitas vezes adaptadas à realidade brasileira. Então, a gente tem que fazer, às vezes, algumas adaptações para o cenário nacional. Então, essas normas passam, primeiramente, pelo grupo de estudo. O grupo de estudo interage com os organismos internacionais que publicam essas normas internacionais. São feitas, então, todas as sugestões cabíveis dentro dessa nova norma. Essa norma, então, ela é fechada dentro de um consenso e vai para a publicação pela ABNT, tá?
Então, é feito com quem? Conosco, com o pessoal interessado da área, os técnicos, o pessoal de gestão da indústria, da universidade, dos setores normativos. A participação é aberta, a participação é pública na elaboração, na discussão das normas. E isso também ocorre dentro da Anatel, da Anvisa, existem os grupos normativos, principalmente da Anatel, que eu posso falar com mais propriedade, que eu faço parte do CB3, que é o grupo de compatibilidade eletromagnética e telecomunicações, né? Agora, na ABNT, são feitos através dos comitês, onde eu participo ativamente com reuniões, a periodicidade é mensal, geralmente, online, e eu participo também com acesso aos sites de interesse, principalmente aqui no caso da ISO, onde ficam disponíveis os documentos para a gente ir trabalhando, fazendo as sugestões, e se aprende muito, mas se aprende muito dentro desses comitês técnicos, né? Porque são interesses diversos dentro da elaboração da norma. Então, eu tenho da indústria, da área científica, da área legal, e todos ali discutindo para chegar num consenso de apresentar uma norma que seja cabível, que ela seja compatível com as normas internacionais e também possa ser adaptada para a nossa realidade aqui brasileira, né? Tá aqui só o comecinho dos comitês para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Então, aqui, olha, construção civil, eletricidade. Se você clica, por exemplo, no Comitê Eletricidade, no CB3, você vai ver uma quantidade assim, enorme de subcomitês tratando de assuntos específicos para cada área. E assim vai acontecendo, máquinas elétricas, automotivo, né, metro ferroviário. Então, são muitos comitês, pode ser acessado lá no site da ABNT, e vocês podem se inscrever como voluntários e colaboradores para a elaboração de normas. Falando um pouquinho agora sobre pesquisa, conformidade e compliance, né? Depois de tudo que a gente apresentou do que existe, um pouquinho, né, sobre a conformidade e o compliance no mundo e Brasil. Pesquisa, conformidade e compliance. O que se busca, né, quando a gente fala de conformidade e compliance dentro da pesquisa? Integridade científica, né? Ou seja, reforçar ainda mais o papel da ciência de trazer um conhecimento verdadeiro, né? Um conhecimento inequívoco aqui para a sociedade, segurança dos próprios participantes, e essa segurança é os mais diversos aspectos possíveis: segurança, integridade física, moral, ética, legal, tá? Qualidade e reprodutibilidade dos dados. Então, quando eu trabalho com uma forma sistemática e documentada e auditável, eu realmente reforço essa qualidade de reprodução, tá, de tudo aquilo que eu produzo dentro do meu trabalho de pesquisa. Uma grande ferramenta para a gente reforçar e ampliar as possibilidades de financiamento e apoio institucional, porque realmente ali eu mostro, olha, tudo o que eu tenho feito, detalhadamente, os resultados, os indicadores, e de uma forma metodológica, e eu vou repetir sempre, uma forma sistemática, e uma forma que é, hoje, aceita mundialmente. Tá? Essas questões de sistemas da qualidade para o ambiente de teste e medição, a gente não está falando só de Brasil. Essa norma ISO 17025, por exemplo, ela é adotada em todo o mundo, né? Obviamente, isso vai impactar em maior credibilidade e confiança pública, maior, uma adesão muito mais concreta à regulamentação e legislação aplicáveis, e uma inovação muito mais responsável, porque aqui eu estou olhando de uma forma muito mais ampla, não somente do ponto de vista científico, mas eu já estou, e de novo, né, nós estamos falando da pesquisa aplicada, eu já estou me preocupando com a aplicação real disso de uma forma muito mais ampla, dentro daqueles aspectos que eu falei lá no início, de sustentabilidade e tal. É muito importante essa questão de aspectos de conformidade e compliance já no trabalho científico, né?
principalmente aqui no caso da ciência aplicada. A ciência pura, nós temos também alguns aspectos muito importantes que não seria propriamente a ISO 17025, mas as boas práticas laboratoriais, que vão nesse sentido também, de você garantir a integridade, os registros, a segurança do pesquisador e usuário, e, inclusive, existe uma norma de boas práticas laboratoriais dentro do Inmetro, tá? A NDICLA 035, que trata especificamente desse aspecto. Muito voltados para os laboratórios que trabalham com produtos químicos, produtos biológicos, tá? Então, quem tiver uma curiosidade, dá uma olhadinha, eu posso depois até passar a referência para vocês. Então, a conformidade, o compliance, né, dentro do âmbito da pesquisa, eles asseguram que a condução dessa pesquisa seja realizada de maneira ética, legal e responsável e de forma documentada para isso. Olha, não, eu faço e eu documento e está aqui, ela é auditável. Vocês podem ver todos os procedimentos, todas as ocorrências aqui, logicamente, dentro da pessoa de interesse, né, garantindo aí os limites da confidencialidade. Então, ela protege os envolvidos e os resultados obtidos, tá? E fortalecem a confiança da sociedade na ciência. Porque quando você mostra exatamente aquilo que é feito, você tem os meios de garantia de forma clara, de forma sistemática, de forma documentada, né? E não dizer, não, eu sou porque nosso laboratório é muito bom, mas às vezes eu preciso realmente comprovar isso de forma documentada, tá? E principalmente quando a gente trata de não conformidades, como é que você resolveu o problema, né, o conflito? É aí que você começa a mostrar realmente como é que é o comportamento do seu trabalho e a sua preocupação em entregar algo de extrema qualidade, segurança, ética para os interessados como um todo, né? Então, isso acaba fortalecendo a própria natureza científica e também essa atração de interessados em ampliar, em utilizar e financiar mais e mais aquele trabalho de alta qualidade em todos os aspectos que vem sendo desenvolvido de forma segura, de forma clara e de forma metodológica. Obviamente que isso acaba impactando no que eu comentei lá no início, na transferência de tecnologia. O que é a transferência de tecnologia em termos bastante simplificados? É eu pegar aquilo que eu desenvolvo na pesquisa e transferir para o setor produtivo, licenciar, né? Ou transferir a propriedade de produção daquele princípio, daquele dispositivo, aquele serviço, então passar para o setor produtivo. Então, o setor produtivo, ele olha para um determinado órgão de pesquisa, uma determinada atividade de pesquisa, e fala, não, os caras aqui, eles já se preocupam com aquilo que eu também me preocupo, e então nós estamos muito bem alinhados em termos de tecnologia. Então, a transferência de tecnologia vai se tornar bastante atrativa para os possíveis parceiros. De novo, não é a questão que muitos levantam, a ciência não tem que estar a serviço da indústria, necessariamente, né? Muita gente fala, estamos nos vendendo à indústria. Não, não é bem por aí, não é esse o caso. Mas no caso da ciência aplicada, espera-se que o meu resultado vá para a indústria, né? Então, nada como eu me alinhar e entender o que eles têm também de necessidade, não no produto final, mas pelo menos eu entender para poupar, inclusive, o meu recurso, tá? Que isso poupa muito o recurso da própria ciência. Eu poderia ter começado de uma forma muito mais prática, muito mais eficaz do que, de repente, eu tinha começado e gastei muito mais recurso e tempo pela não observância de requisitos mínimos para aquele meu setor de aplicação, tá? Então, aqui dentro da transferência de tecnologia, a garantia da qualidade e conformidade é algo que eu posso me preocupar lá na pesquisa.
Eu posso me preocupar. Poxa, eu tenho aqui um produto, por exemplo, tenho uma antena, eu estou desenvolvendo uma super antena. Algumas coisinhas eu posso me preocupar com essa antena. Essa antena vai ficar onde? Ela vai sofrer arrasto, ela vai estar num avião, ela vai ficar fixa, ela vai ficar indoor. Eu vou me preocupar com isso, né? O que impacta no material que eu for usar nessa antena, no desempenho dessa antena? Acesso a mercados internacionais, né? Isso daqui, realmente, eu estou atendendo as barreiras tecnológicas internacionais, produzindo da forma que eu estou produzindo a minha pesquisa, tá? Proteção da propriedade intelectual, vamos voltar lá no início, né? Já existe algo semelhante? Eu posso publicar essa minha ideia maravilhosa num simpósio, num seminário, numa revista, antes de proteger? Eu digo, não. Né? Você tem uma ideia fantástica, uma ideia inédita, por favor, gaste um pouquinho mais de tempo e corra atrás de fazer a proteção industrial dessa sua ideia, antes de publicar. Porque uma vez publicada, gente, é assim, a legislação brasileira, ela tem um período de graça, tá? Que é um período de graça que é o seguinte, mesmo que você tenha publicado a ideia, tem um tempo que você ainda pode requerer a patente, mas fica muito mais difícil. Tá? Fica muito mais difícil, vai ter que entrar com questão legal, vai ter que... É uma briga boa. Então, na dúvida, tem uma ideia fantástica, por isso que entra lá no início a questão da confidencialidade do grupo, e não confidencialidade só do pesquisador, né? Como aspecto de gestão interna do grupo de pesquisa. Porque o grupo não pode chegar e simplesmente pegar a ideia, sair dali falando, olha, nós estamos desenvolvendo um negócio legal pra caramba ali. Fala, o simples fato de você falar, você pode estar entregando todo o conhecimento para alguém que é extremamente rápido, vai lá, patenteia e está tudo feito. Vocês terem uma ideia, o nível de proteção industrial, né, de patentes, o nível de bloqueio, é desde que você, por exemplo, participou de um seminário ou de um congresso com um banner onde apareça lá o título daquilo que você quer patentear, aquela foto pura e simplesmente já pode ser um bloqueio à sua patente. Tá? É nesse nível, não estou exagerando, tá? Esses são exemplos da prática já ocorridos. Transferência de tecnologia em função da conformidade. Já houve casos, um particular, a gente não vai citar a fonte, obviamente, mas de que um produto farmacêutico foi bloqueado no processo de transferência de tecnologia para a indústria, que estava totalmente interessada, porque não atendia as boas práticas laboratoriais, não tinha, por exemplo, o registro documentado, eles eram excelentes no que faziam, top de linha, mas não atendiam boas práticas laboratoriais, de forma documentada, sistemática, metodológica, e a Anvisa falou assim, cadê o registro de tudo que foi feito dentro da BPL? Eles não tinham, então foi negada a transferência de tecnologia. Tá? Então, são exemplos da prática, do dia a dia, que a gente traz a preocupação do porquê, né? Então, utilizar alguns elementos de conformidade e compliance dentro já do ambiente da pesquisa. Então, aqui, ó, os riscos de redução a redução de riscos de responsabilidades legais, estímulo à inovação, competitividade e facilitação de parcerias e colaborações, que certamente, quando a gente começa a se aproximar, né, dos setores de interesse falando o mesmo idioma, falando a mesma linguagem, obviamente que a gente vai facilitar e vai atrair mais parcerias e vai ter muito mais colaborações, né? Aqui alguns exemplos agora da prática falando de conformidade, né? E dentro aqui da aeroespacial, essa aqui é uma das normas que eu falo que é a norma de cabeceira de quem desenvolve produtos, serviços baseados em circuitos eletrônicos para a área aeroespacial, que é a norma DO 160, né? Que é da Radio Technical Commission for Aeronautics, é o RTCA. Essa norma, ela é uma norma extensa, extremamente detalhada, dentro dos mais diversos aspectos voltados para tudo que é eletrônica embarcada. Então, eu vou desenvolver um novo tipo de drone, vou desenvolver um novo tipo de
radiocomunicação ou um sensor ou qualquer coisa que vá ser embarcada, eu preciso observar a DO 160, é uma das normas, mas essa aqui eu falo que é a norma mãe, tá? E eu vou aqui só mostrar um tipo de ensaio que é exigido, só 2 tipos, para vocês terem uma ideia sobre o que a gente fala de requisitos técnicos, né? Esse aqui é o ensaio de suscetibilidade à radiofrequência, ou seja, radiada e conduzida. O que é suscetibilidade? O quanto aquele meu dispositivo vai suportar de incidência de onda radiada, ou seja, vai passar por meio de radares, ele está lá no aeroporto sofrendo influência do radar, de vários tipos de radiocomunicação, vai, pouso, decolagem, pode passar por uma região onde tem alta densidade de campos, e ele tem que ter ali, ele tem que suportar minimamente uma intensidade dentro de uma faixa de frequência sem se danificar e sem alterar o seu funcionamento, para que foi destinado. E também a suscetibilidade conduzida através dos cabos de conexão com esse equipamento. Então, ele tem que suportar um determinado nível de interferência de ruído externo e manter a sua funcionalidade, a sua operação sem se alterar. Tá? Então, aqui eu só coloquei um exemplo geral, está vendo que é feito dentro de uma câmara anecoica, né? E se trabalha aqui, por exemplo, de 10 kHz a 400 MHz, e depois frequências de 100 MHz e outros limites que são colocados na norma, e aí precisa dar uma olhadinha na tabela lá da norma, tá? Esse é um outro também que é quase que evidente, né, que tem que ser feito, descargas diretas, descargas atmosféricas nos equipamentos, porque a estatística para aeronaves é que recebam, em média, uma descarga atmosférica em voo por ano, tá? Então, tudo que tem de eletrônica embarcada, apesar da gente já saber que o avião quase que trabalha, né, como uma gaiola de Faraday, ele protege os seus equipamentos internos, eu tenho que fazer uma garantia também desses equipamentos de forma direta, caso haja alguma falha, por exemplo, de fuselagem ou outros tipos de equipamentos aéreos que sejam mais suscetíveis. Então, é uma descarga direta. Aqui tem os geradores, os laboratórios apropriados, os equipamentos para fazer essa descarga, os níveis de descarga, tá? E aqui é que entra a questão da conformidade do laboratório, né? Não só a conformidade da norma, a norma está dizendo o que tem que ser feito, e a conformidade do laboratório vai dizer como o laboratório tem que atuar, o que ele tem que se preocupar na realização desses ensaios, né? Então, tem todos os procedimentos, não só técnicos, como administrativos, tá? Para garantir que aquilo que está sendo realizado condiz à realidade e dá segurança, principalmente ao usuário, né? Que é o nosso objetivo final, é entregar algo, segurança ampla para aquele usuário final. Aqui um pequeno exemplo para a gente sentir o tamanho que esses laboratórios podem chegar. Isso aqui é uma câmara anecoica para ensaios radiados, né, de campos radiados, onde a gente consegue colocar, por exemplo, uma aeronave inteira dentro, né? Todas as paredes aqui e o teto são revestidas com material absortor de radiofrequência, porque a câmara anecoica nada mais faz do que simular um ambiente aberto ou livre de interferências para que pudesse causar múltiplas reflexões nas ondas. Então, ele absorve, ele tem uma refletividade ali, vai depender do tipo do absortor, e aqui é um exemplo do que pode chegar um laboratório. Então, imaginem que a preocupação com a questão técnica, com a questão da gestão desse laboratório, de todos os procedimentos, tem que ser extremamente elevada, extremamente refinada. E nós, enquanto cientistas, também podemos nos beneficiar muito no nosso trabalho se a gente observar, além, né, da nossa pesquisa bibliográfica, as patentes, os requisitos mínimos aplicáveis à nossa área de estudo na pesquisa aplicada, que vai
resultar certamente lá numa patente e, consequentemente, num produto que será entregue à sociedade para que entreguemos com a mais alta qualidade possível. Então, fechando aqui o nosso bate-papo, vou voltar lá no que eu falei no início. A responsabilidade do pesquisador não é entregar um produto pronto, tá? Não é desenvolver o produto finalizado, mas ele pode se beneficiar com esse conhecimento desses requisitos mínimos para a condução do trabalho dele da melhor forma possível, otimizando recursos e entregando um trabalho, um serviço, um produto de melhor qualidade, mais adaptável às necessidades daquele meio que requisita esse serviço, meio social, tecnológico, comercial, né? E, logicamente, acaba se tornando também uma atividade científica muito mais atrativa para possíveis parceiros. Pessoal, muito obrigado pela atenção num sábado de manhã, que eu sei que não é fácil. Eu agradeço mais uma vez, Éder, pelo convite. Me coloco aqui à disposição, tá? Tanto aqui com o meu e-mail, tanto para quem quiser conhecer o Smartness, nosso centro de pesquisas. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento. E agora eu me coloco aí aberto para dúvidas, comentários que vocês quiserem fazer. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, qualquer dúvida que tiver aí, já pode perguntar, pessoal. O Cícero está perguntando, levantou a mão. Pode dizer, Cícero. Boa tarde de novo. Professor, eu gostei dessa parte que o senhor falou da confiabilidade. Eu não tinha uma noção de que a gente, sendo pesquisador, teria que passar por esse processo, né, Eu queria fazer uma pergunta, senhor, assim, mais específica. Se, por acaso, eu entrando para estudar, o senhor falou de algumas lacunas, né, da lacuna a gente deva estudar ou deva se aprimorar. Qual era a área que eu possa entrar mesmo realmente para eu começar a estudar a compatibilidade? Olha, vai depender muito da área de projeto que você vai atuar na unidade, tá? Se a unidade já tem uma área de compatibilidade ou alguma familiaridade com isso, já é um bom caminho. Aqui na Unicamp, nós temos aqui no DECOM, tá? Alguns estudos de compatibilidade eletromagnética. Tem umas outras áreas também, por exemplo, na área de energia solar e novas energias, que também se preocupa com a compatibilidade eletromagnética. Mas hoje, fundamentalmente, o que a gente está trabalhando a compatibilidade eletromagnética ela é muito grande, né? Ela é muito. Você vai olhar hoje o setor de interesse, nós vamos trabalhar com o setor automotivo, telecomunicações, eletrodomésticos, instalações elétricas, qualidade de energia, eletromédicos. Então, é muito ampla. Vai depender muito do instituto, da organização onde você vai ter interesse de entrar para fazer a sua pesquisa, quais são as disponibilidades e também a sua afinidade, né? Por exemplo, a minha afinidade na parte de interferência eletromagnética é muito mais voltada para a parte de campos, né? Campos radiados e a parte conduzida e telecom. Eu tenho muito mais afinidade com isso. Mas você, de repente, pelo seu próprio histórico, pode ter mais afinidade com a parte de baixa frequência, parte de instalações elétricas, distribuição de energia, qualidade de energia. Hoje, um setor que é assim, eu falo que é excitante, é esse de novas energias, os veículos elétricos, a compatibilidade eletromagnética dentro da própria produção de energia solar. Poxa, tem muita coisa para se ver nisso, tá? Então vai depender muito desse caminho que você vai e da instituição onde você vai desenvolver seus estudos. Obrigado, professor. Eu estive numa recente, sou perito judicial,
E eu estive recente numa indústria automobilística para fazer uma perícia e caí justamente no setor de confiabilidade do combustível. Tive que fazer uma perícia lá, mas é mais questão trabalhista, não é de Tá. estudo. Mas quando o senhor estava conversando, falando, explicando, ministrando, o senhor começou a falar da confiabilidade, a gente não passar, um simples fato de falar alguma coisa, a gente pode entregar o jogo inteiro. E lá Sim. eles conversando comigo, eles acabaram falando para mim um assunto lá que eles pegam um carro de uma outra marca e eles estudam, assim, não deveria ter falado isso para mim. Eu falei assim, já não pode mais ser pesquisador. Mas eu gostei da área de ter ido lá para avaliar. E minha outra questão é a aeronave. Foi o lado que eu conversei com o professor Éder, que eu tenho interesse em estudar o tubo Pitot, trocando ele, colocando um radar, alguma coisa para melhorar a confiabilidade no tubo Pitot, porque o Pitot, ele, no nível que ele passa por dentro das nuvens, ele congela. E É tudo bem que verdade. tem ele tem aquele, pode ter o térmico lá para descongelar, mas ele demora 2 minutos para congelar. Não congelar, tem aeronave, professor, que onde eu moro, tem vários pilotos da Azul, e eles explicando para mim, né, que eu fui me aprofundar mais, olha, Cícero, tem aeronave que a gente nem vê. A gente tem que olhar para o teto da aeronave ou para a janela no canto esquerdo para ver se na anteninha fica muito cheio de gelo. E lá que eu detecto se está ruim ou bom. Então, é um campo que eu tenho interesse. E justamente no slide do senhor caiu antena e um avião. Foi onde eu conversei muito com o professor Éder, foi onde que ele me orientou. Falou assim, procura estudar, que você vai ter uma grande chance de você, com aquele negócio, crescer nessa área, você estudar e você se aprimorar nessa área. Um método alternativo. O caminho, mais ou menos, é esse. Faz o levantamento bibliográfico na área para ver o que existe nesse sentido, dá uma olhada nas patentes, né? Tá. O que poderia substituir o Pitot, porque realmente essa história do congelamento do Pitot é verdadeira, é real. Uma alternativa mais segura seria extremamente muito bem recebida, né? E dá Uhum. uma olhada. A partir desses dois iniciais, da pesquisa bibliográfica e das patentes, aí você vai já para as normas técnicas aplicáveis a esse tipo de produto, que aí, no caso, seriam já voltado para a antena, que é uma antena que vai sofrer arraste, ela Isso. tem que ter uma cobertura material adequada, e aí você vê que a coisa vai se expandindo assim, né? É É. tudo no pontapé inicial do seu interesse e dos caminhos certos que você vai trilhando. E aí a minha outra preocupação é que quando o avião passasse por dentro das nuvens ou sofresse alguma descarga eletromagnética ou algo assim, ele não perdesse a comunicação. Porque o Aí Pitot você pode entrar na DO 160 que eu passei aqui para você, dá uma eu vi lida embaixo. nela, que ali vai cobrir todas essas suas preocupações. Você está entendendo que legal que é trabalhar com a norma de conformidade? Porque fala, mas Isso. e se acontecer isso com o meu produto? E se acontecer isso? Pô, a norma já está fazendo essa previsão para você e fala assim, olha, se acontecer, tem que pelo menos suportar tanto. Né? Então, por exemplo, descarga eletrostática, por toque direto no dedo, eu tenho as normas que tem que pelo menos suportar, dependendo da categoria, 1 kV, 2 kV, 4 kV de descarga direta. Eu já sei mais ou menos o caminho que eu tenho que seguir com a minha pesquisa. Não que você vá ser o cara que vai depois fazer os testes, tudo, mas pelo menos você já sabe mais ou menos que tipo de material que eu vou usar, qual a proteção que eu vou utilizar no meu dispositivo. Então, já direciona para você ter mais assertividade no resultado. Tá certo, professor. Obrigado pela orientação. Professor Éder, Imagina, à eu disposição. obrigado, professor. Professor Éder, também obrigado pelo convite. E no próximo, acho que mês que vem que você deve fazer de novo, aqui uma vez por mês que você faz, eu estou à disposição. A ideia é uma vez por mês, mas pode ser que, conforme o interesse, você vai mais de um por mês, né? Ó, eu estou dentro. É que a gente começou, foi recentemente, né? Começou mês passado, né? Como fala, com a ideia de um mês, né? Aí a gente conversou com o nosso professor Hugo, né? Que para fazer uma vez, uma em cada mês, né? Pelo menos online, né?
E aí, dependendo do interesse do pessoal, o dia também, né? Porque a outra vez que teve mais pessoa, mas foi mais cedo, né? Foi um sábado mais de manhã, né? Agora, 11 horas mesmo, eu fiz aqui o cálculo, teve oito participantes, né? O outro teve 20 e poucos, né? Então, acho que o horário, que é próximo do almoço, acho que é bom Ele Explica um pouco. assusta um pouquinho, mas a gente vai refazer isso, né, Éder? A gente Não, pode, vamos. Não, pode pode fazer essa repensar e fazer palestra. uma consulta também com o pessoal para ver quais são os horários mais adequados e a gente reorganiza. Isso não tem problema. Não, isso Tá aí a bom. gente vai ver Professor, para se reorganizar. Opa. rapidinho, o senhor falou de uma visita visita não, quem quiser pode, não, quiser não, poder fazer uma visita ao laboratório do senhor. Professor Eduardo, não foi isso ou eu não entendi direito? Pode, fica à vontade. Você manda um e-mail para mim aí, a gente agenda Tá. aqui, tá bom? Eu vou mandar sim. Você fica aqui Vou mandar. na FEEC mesmo, vem aqui para bater um papo.